Olá pessoal, estamos aqui com a nossa videoaula sobre formas de conhecimento e o método científico, né? Então vamos lá. Quais são as formas de conhecimento, né, que o ser humano tem para chegar, para entender, né, o mundo que o cerca? Esse é um debate, né? É um debate que acontece entre grandes pensadores sobre quantas formas de conhecimento existe para a humanidade. Nós colocamos aqui nessa nossa videoaula quatro que são clássicas, né? E que a gente vai conseguir ilustrar bem, né, para focar justamente naquela que nos interessa, que é a ciência, né? Afinal de contas, essas videoaulas elas estão todas relacionadas à biologia, que é uma ciência. Então, o nosso foco é a ciência. Então, a gente vai usar essas quatro formas de conhecimento. Há quem diga que existam outras formas de conhecimento, a própria matemática seria uma forma de conhecimento e tudo mais. Mas essas quatro, elas são clássicas e a gente vai conseguir explicar bem o que a gente quer, qual é a proposta dessa videoaula, né? Vamos lá então. A religião. A religião é uma das formas de conhecimento muito antiga, né? A partir do momento que os hominídeos eles passaram a ter rituais de sepultamento, por exemplo, a gente acredita que já tinha nascido então as religiões de alguma forma, mesmo que de uma forma primitiva, né? Mas a religião é, sem dúvida nenhuma, uma forma de conhecimento muito antiga, tendo em vista que a gente tem registros de religiões já na Mesopotâmia, né? Então, é uma forma de conhecimento humano muito antiga, tá? Essa forma de conhecimento, ela vai se basear na fé, tá? Na fé que é, né, crer para ver, né? Então, na fé eu primeiro creio, depois eu vejo, tá certo? Então, ela é baseada na fé e ensinamentos sagrados, tá certo? A religião possui dogmas, pontos delas que são inquestionáveis, né? Por exemplo, no cristianismo a ressurreição, no, no espiritismo a reencarnação. Então eu tenho alguns dogmas, alguns conceitos que não são questionáveis, né? Ela tem, ela usa as revelações divinas para responder às questões humanas. Claro, tem algumas religiões que não vão ter deuses, por assim dizer, mas vão ter seres mais iluminados que vão fazer, né, que vão fazer esse descortinamento, essa revelação. Tá? A religião ela se foca em questões de porquê, né? Por que surgiu o mundo? Por que surgiu o universo? Por que surgiu a vida? Então, ela vai se focar nessas questões e ela também vai se focar mais em questões de moralidade, de ética do ser humano. Então, ela está ligada, ela está preocupada com isso. E o núcleo duro, por assim dizer, porque toda forma de conhecimento vai ter um núcleo duro, um eixo central na qual o conhecimento vai se desenvolver. E na religião a gente pode dizer então que é a fé, né? Depois nós vamos ter o empirismo. O empirismo que ele também pode ser conhecido como senso comum. Esse aqui provavelmente é a primeira forma de conhecimento humano, né? O empirismo, ele muito provavelmente nasceu junto da sociedade humana, por assim dizer. Quando o ser humano se reuniu em grupos e aprendeu a se comunicar, o empirismo já estava aí. Aliás, de uma certa forma, a grosso modo, a gente pode dizer que essa forma de conhecimento não existe só no ser humano. Ela pode existir em alguns outros animais, né? Foi detectado principalmente em animais que têm um telencéfalo desenvolvido, como os símios, como golfinhos, né? Os cetáceos, né? Tem um alto grau de inteligência, que eles têm a capacidade de aprender como o mundo ao seu redor e ensinar para os seus pares, para aqueles que fazem parte do grupo. Então, mesmo que rudimentar, mas a gente pode dizer que existe
essa forma de conhecimento não só na nossa espécie, né? O empirismo, então, ele está baseado na experiência, na experimentação, tá certo? Eu experimento, eu faço alguma coisa, eu observo os resultados e eu assumo aqueles resultados como a resposta, a verdade sobre aquele tema, e depois eu passo para frente, tá certo? Então, por exemplo, né, muito provavelmente as primeiras sementes que o ser humano plantou, ele colocou no solo e percebeu que se molhasse, brotava, se não molhasse, não brotava. Então, ele percebeu isso por experimentação, depois percebeu que se colocasse no solo em determinada época do ano que era mais frio, não se desenvolvia, mesmo molhando, e se botasse no solo em determinada época do ano mais quente, se desenvolvia, mas ainda precisava molhar. Então, é uma forma de conhecimento baseado nisso, na experimentação, na experiência, tá certo? E na captação pelos sentidos, na observação, tá certo? Quando usa a palavra observação aqui, não precisa ser com os olhos, né? Pode ser com qualquer um sentido, por assim dizer, tá? Então, é totalmente focada na experiência, né? Valoriza a observação e às vezes vai desenvolver até alguns conjuntos de métodos, né? O empirismo mais moderno, por assim dizer, né? Pode desenvolver alguns conjuntos de métodos. Há quem às vezes até confunda o empirismo com a ciência, mas não é, tá certo? Não é a ciência, porque o empirismo ele está baseado na experimentação individual e na aceitação do que a experiência te forneceu, tá certo? Depois que você fez algum experimento, chegou a conclusões, provavelmente você admite aquilo como certo e não fica mais revisando, enfim, né? A gente vai já diferenciar da ciência, mas não é ciência, tá certo? Até porque, como eu disse, né, não precisa ser formal. O empirismo ele pode acontecer no dia a dia de uma pessoa, tá? A filosofia, né? A filosofia que surgiu lá na Grécia Antiga, né? É uma forma de conhecimento que ela é só um exercício mental, né? É uma forma de conhecimento que só existe na mente humana, na psique humana, né? É uma forma de conhecimento investigativa que está sempre focada nos porquês, tá? Sempre focada nos porquês. E na verdade, né, os grandes filósofos dizem até que para a filosofia a pergunta que é importante, não a resposta, né? Os grandes filósofos, quando você chega na resposta, a reflexão acabou e você não vai mais pensar, e isso não é o objetivo da filosofia. O objetivo da filosofia é que você continue explorando mentalmente, pensando, tá? A filosofia, é interessante perceber que a filosofia ela vai tratar de temas muito parecidos com a da religião. Na verdade, em muitos aspectos, as perguntas que a religião explica, a filosofia também tenta explicar. Como, por exemplo, qual é o propósito do ser humano, por que o ser humano está aqui, né? Para onde vamos, na morte, tá? A ética, tá? A moral. Então a filosofia também vai tratar de todas essas questões, tá? Que nós podemos dizer mais transcendentais, né? Questões que estão mais relacionadas com a parte espiritual, né? Não que ela não possa tratar de questões mais materialistas, mas ela também se foca bastante nessas questões espirituais, tá? E então nós temos a ciência. A ciência que dessas 4 formas de conhecimento é a mais jovem de todas, né? A ciência, vamos lá, né? Das formas de conhecimento que eu falei até agora. Religião, o eixo central é a fé. Empirismo, o eixo central é a experimentação, né? A experimentação pessoal. E a filosofia é o pensamento investigativo, é o porquê, é a dúvida, certo? Já na ciência, o eixo central é o método científico,
tá certo? É um conjunto de etapas que eu preciso percorrer para chegar a uma resposta científica, certo? Isso é muito interessante, tá? Porque esse é o grande diferencial da ciência das outras formas de conhecimento, o método científico, certo? E esse também é o motivo pelo qual ela é diferente do empirismo, do senso comum, tá? Porque apesar do empirismo ele ter certa base, né, fornecer certa base para a ciência pela experimentação, que é uma das etapas do método científico, mas ela não é tão rigorosa, ela não segue o método, certo? Então o método científico é o que realmente torna a ciência o que ela é, né? Ela é experimental, ela tem uma parte experimental assim como o empirismo, mas ela tem um rigor com relação ao método e é preciso percorrer todas as etapas do método para ter uma resposta científica, certo? Uma outra questão importante é que, em geral, né, a ciência não se preocupa com o porquê, a ciência se preocupa com o como. Exemplo, a ciência não se preocupa com o porquê surgiu o universo. A ciência se preocupa com o como, ela tenta explicar como surgiu o universo. Ela, em geral, ela não está preocupada com o porquê. Se houve uma intenção, se havia uma vontade, se não havia, se foi por acaso, ela não está preocupada com isso. Uma outra questão também importante da ciência, tá? Principalmente as ciências naturais, que é a que a gente vai lidar nas nossas videoaulas, porque a gente fala de biologia, ela está focada no campo material, certo? As explicações científicas, tá? Elas não podem depender de algo transcendental, algo imaterial, tá? A explicação científica ela precisa, né, ela vai depender do campo material, justamente por causa do método. Quando a gente vai falar sobre o método científico mais especificamente, mas está mais relacionado ao método isso, tá? Então, como eu disse, né? Então a ciência ela está mais preocupada em geral com como surgiu a vida na Terra, né? Como a vida surgiu, de que forma ela surgiu, não por quê, tá? Se havia uma intenção, não havia, se foi uma entidade, se foi alguma civilização, isso não é relevante. A ciência não tenta explicar isso, ela explica o como, né? Porque é o que basta materialmente, certo? Então, essa é uma grande diferença, né, da ciência em relação às outras formas de conhecimento que a gente viu, né? Então, todas as formas de conhecimento, elas podem nos fornecer respostas para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Essa que é a verdade, tá certo? Nós temos contrapontos, né? A gente pode dizer que, por exemplo, a religião vai focar mais com as questões espirituais, filosofia também, moral, espiritual, e empirismo e ciência vão focar mais com questões materiais, né? Não que não possa haver investigação científica para certos temas, mas quando parte para a espiritualidade fica bem complicado para a ciência por causa do método e a gente já vai falar sobre isso, tá? Outro ponto, né? Outro ponto importante é que raramente uma pessoa vive, né, o seu dia a dia com uma única ótica, uma única visão. A grande maioria de nós acaba vivendo a nossa vida baseada nessas 4 formas do conhecimento. Uma hora eu tenho uma visão científica de algum fato, outra hora eu tenho uma visão mais religiosa, outra hora eu tenho uma visão mais empírica da questão, outra hora eu vou ter uma visão filosófica, né? Então, em geral, raramente uma pessoa é só um cientista, ela só vê todas as respostas, todas as questões do mundo de forma científica. Raramente uma pessoa é só religiosa, ela só vê as coisas do mundo do ponto de vista da religião, ou ela é só filosófica, ela só vê as respostas do mundo do ponto de vista da filosofia, ou simplesmente empírica, ela só quer experimentar, é ela que vai experimentar tudo, é ela que vai chegar a todas as respostas, né? Então, raramente a gente vai ter uma pessoa
que vai ser dedicada só a uma visão, tá? Raramente isso acontece, né? E outra questão também que sempre acontece quando se fala delas, né? É uma briga, um confronto. Quem é a verdade? Qual é que está certa? Não existe isso, né? Não existe isso de quem está certo, quem está verdade. Existe você saber aquela que lhe faz melhor, aquela que lhe deixa com uma vida mais confortável, por assim dizer, do ponto de vista da compreensão do mundo, tá certo? Você pode ter uma visão científica, pode ter uma visão religiosa, isso é pessoal, de cada indivíduo, tá certo? Não existe uma forma certa de ver o mundo, tá certo? Não existe isso.